Olá, boa noite a todos. Meu nome é Aline Fonseca e hoje estou responsável pelo Core de Agilidade aqui da BIP. Primeiramente, desejo que todos sejam muito bem-vindos ao Agile Today, que é uma comunidade que busca compartilhar conhecimento e mostrar como o mundo está se transformando com os novos modelos organizacionais e de mindset. Hoje, nós vamos falar com Hércules Padilha, executivo responsável por toda a área de agilidade da Petrobras e que fez a gentileza de compartilhar conosco, na nossa comunidade, como a agilidade funciona em ambientes complexos. Muito obrigada, Hércules. É um prazer imenso ter você aqui conosco no Agile Today. E para mediar, Marcelo Paiva, nosso Enterprise Agile Coach aqui na BIP. Sejam todos muito bem-vindos e vamos embarcar nessa jornada. Ótimo. Bem? Tudo bem, pessoal? Estou muito feliz de estar aqui, é realmente um prazer. Quando recebi o convite, né, fiquei muito orgulhoso de poder compartilhar e pensei no nome da comunidade, né, Agile to Dare, ou seja, que fala com ousadia, né, e ousadia ele fala muito sobre isso, né, porque o novo muitas vezes parece, em alguns contextos, ser impossível. E aí, o que é ousar, né? Ousar está muito ligado à coragem, e justamente essa coragem que a gente tem que ter de transformar aquilo que é impossível em possível. Então, estou muito feliz de estar aqui e espero que seja uma troca muito rica. Ana. Boa noite a todos. Eu sou Marcelo Paiva. Agradeço a Aline, agradeço a BIP a oportunidade. É um prazer, de fato, dividir a tela com o Hércules Padilha, né? Está num movimento, está aí participando de um movimento de transformação muito grande, né? A gente está falando de um movimento de transformação no ambiente com mais de 40 mil profissionais, né? A gente pode considerar que ainda está nos primeiros passos, e quando a gente fala de primeiros passos, a gente já fala de um número de pessoas impactadas que é grande. Os desafios são inúmeros. A gente tem como ponto principal ali uma empresa que tem grande visibilidade, que é uma das maiores empresas de petróleo e gás do mundo. Então a gente não está falando de uma empresa pequena, de um impacto pequeno, né? Que tem os olhos tanto da sua visão e do seu lado público quanto do seu lado privado. Além da questão pública, ainda tem que prestar contas como uma empresa privada, tem que gerar lucro, tem que ser sustentável. Então, são desafios enormes. É um prazer, primeiro, dividir a tela com o Hércules Padilha, segundo, poder participar de perto dessa jornada de transformação da Petrobras, né? Então, desejo a todos nós aí um excelente evento e vou passar aqui a palavra para o Hércules. Mas até antes da gente começar, eu gostaria de dar um lembrete sobre a participação de todos vocês, tá? Como forma de agradecer a participação daqueles que estão nos ouvindo, estão nos acompanhando, nós vamos fazer o sorteio no final da nossa conversa. Nós vamos fazer um sorteio de um voucher para um treinamento do Leading Safe, né? Safe, que é o Scaled Agile Framework, um dos frameworks mais utilizados ao redor do mundo, de ágil em escala, né? E que também é utilizado dentro da Petrobras. Então, junto com o treinamento, vocês terão a possibilidade de fazer a prova de certificação. Então, esse voucher dá direito não só ao treinamento, mas também à prova de certificação. E ao final da nossa conversa, nós fazemos o sorteio desse voucher, tá? Para aqueles que emitirem comentários durante a nossa apresentação. Então, tão logo o Hércules termine ali de expor as suas ideias iniciais, nós vamos abrir para o público fazer perguntas. Nós também faremos perguntas, porque são várias curiosidades que nos movem aqui. Então, nós teremos aí uma troca e contamos com a participação de todos que estão nos assistindo. Então, muito obrigado a todos por terem vindo. Hércules, muitíssimo obrigado pela disponibilidade de tempo, por estar tão solícito a participar com a gente dessa troca de ideias. E obrigado à BIP
por conceder o espaço aí para a gente trocar essa ideia e desejo aí uma boa noite a todos aí de trabalho. Tá ótimo. Então, pessoal, eu preparei aqui uma mini apresentação que vai guiar um pouco esse papo que a gente vai ter aí ao longo desses minutinhos. Então, transformação ágil e cultura organizacional, né, que é o tema aqui daquilo que a gente vai conversar hoje. Bom, eu começo a apresentação, não sei se todo mundo acompanhou o que aconteceu aí essa última semana, mas a gente teve uma missão chamada Inspiration4 da SpaceX, que fez o quê? Basicamente pegou 4 civis, como eu e você, que não tem nenhum treinamento com nada de pilotar, etc, 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 e simplesmente mandaram para o espaço para uma viagem de 4 dias, né, de 3 dias, desculpa, e eles circularam, foram para uma órbita além da órbita da estação espacial, deram lá 4 voltas, isso aí é uma figura mostrando a janelinha, né? Tinha uma janelinha que você abria lá e via lá como é que era o espaço, isso foi uma inovação também. E aí, a provocação que eu faço hoje aqui, que aí eu conecto com a primeira fala que eu trouxe, é justamente o que vai deixar de ser impossível hoje. Né? Ou seja, o que você vai deixar o que nossas empresas vão transformar, que hoje são coisas talvez impensáveis ou complexas, e a gente vai transformar no que é possível. E eu acredito que essa transição, isso, a grande parte, isso fala com ousadia, que é o tema aqui do que a gente está falando, o tema da comunidade, que eu achei super pertinente, né, essa questão da coragem, mas também fala com a gente saber como fazer isso, e aí eu acredito que a agilidade tem tudo a ver com como é que a gente consegue, dentro desse ambiente complexo das empresas, que precisam gerar lucro e precisam, vamos colocar assim, dar resposta aos seus acionistas e precisam se inovar e precisam endereçar tantos desafios, como a gente pode tornar as coisas impossíveis impossíveis. E aí, falando um pouquinho mais ainda sobre esse contexto, essa é uma figura que eu gosto muito, porque a gente vive um momento singular na nossa história, onde a gente tem muitas tecnologias habilitadoras de um novo mundo. Essa figura eu gosto dela, por quê? Porque ela traz uns trending topics, né, tópicos de tecnologias, mostra o uso delas, né? Se você olhar ali, tem lá a inteligência artificial, o quanto ela é utilizada, mas não só isso. O que ela traz também? Ela mostra a inter-relação entre elas, meio que a interdependência. E aí o que você pode imaginar com isso é o seguinte, que cada vez que eu tenho um desenvolvimento numa tecnologia dessa, eu tenho uma reação em cadeia que desenvolve todas as outras, de certa forma. Ou seja, a cada dia eu habilito um novo mundo. Eu habilito um mundo daquilo que não era possível. E aí pegando o outro gráfico, o outro vem da Singularity University, e ele mostra um pouquinho a evolução da computação, da velocidade de computação, né? Aí você olha ali, um gráfico, ele mostra 2018 e olha o passado, e você fala assim, nossa, em relação ao passado, hoje a gente tem mais poder computacional dentro de um aparelho desse do que a gente teve há muito tempo. Né? E conectando com o outro gráfico, a gente sabe que o quê? Inteligência artificial fala muito com velocidade de computação, a capacidade da gente fazer contas e criar modelos e amadurecer modelos. Beleza, mas olha só, quando eu olho para 2028, e aí eu acho incrível esse gráfico, ele fala o seguinte, olha, tudo que a gente tem hoje, que é habilitado hoje, quando a gente estiver em 2028, a gente vai olhar para trás e isso vai ser mínimo. Ou seja, de fato, a gente tem um novo mundo tecnológico sendo habilitado a cada dia. Né? Beleza, e se isso já não fosse suficiente, a gente tem um mundo em transformação. E eu não sei quais são as letras que você escolhe, algumas pessoas escolhem mundo para descrever o mundo VUCA, algumas pessoas que é o mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, né? Esse lugar que a gente está hoje, onde o que é certo depende do prisma, onde as decisões são complexas, porque a gente precisa levar em conta vários parâmetros, ambíguo, ou seja,
Eu tenho uma coisa que antes representa um risco, mas ela também representa uma oportunidade. Eu tenho alguém que pode ser um parceiro e numa outra situação pode ser um competidor. Bom, e eu tenho isso mudando o tempo todo. Esse é o mundo VUCA. E aí falam que o mundo VUCA já está ficando ultrapassado e agora a gente tem o mundo BANI, né? Ou BANI, né? Frágil, ansioso. Não... Bom, independente das letrinhas que você escolha, a gente sabe que a gente vive num mundo em transformação. E aí a gente não vive mais no lugar do mundo simples, a gente vive no mundo complexo. E beleza, e como é que isso se traduz então para as empresas? Antes, na era passada, bastava que você fosse mais rápido. Ou seja, eu tenho o norte que eu preciso seguir, e aí quanto mais rápido, quanto mais eu conseguir cuidar da minha operação para eu ir cada vez mais rápido naquela direção, isso vai me garantir o sucesso. Isso era a era passada. Porque na era de hoje, na era onde a gente vive hoje, né, quando eu falo de um mundo de tecnologia mudando o tempo todo, onde eu falo do mundo culturalmente mudando o tempo todo. Né? Eu estava lendo uma reportagem, e aí indico lá o relatório do State of Agile, e ele fala que a metade das pessoas não vai mais voltar a trabalhar presencialmente, não esperam mais voltar a trabalhar presencialmente. Ou seja, a gente teve uma ruptura. Então, se esse lugar é novo a cada dia, ou seja, se eu vivo num mundo complexo, onde esse ótimo dos negócios muda de lugar a cada dia, eu não posso ir mais na mesma direção. Então, algo que se tornou, vamos colocar assim, mandatório, essencial para os negócios, é a adaptabilidade. Ou seja, é a capacidade, tudo bem, eu preciso ir rápido, sim, mas eu preciso ser capaz de virar rápido a minha direção para perseguir esse ótimo que muda de lugar o tempo todo. Bom, e quando a gente fala sobre agilidade, o que isso significa? Né? Quando a gente fala sobre agilidade, aí tem aqui, entrando então agora no âmbito dos ganhos com agilidade organizacional. O que as pessoas falam? Quais são os ganhos que quem tem adotado agilidade organizacional traz como sendo, vamos dizer assim, ganhos que ajudam a sua jornada, ou que são benefícios dessa jornada? Então, olhando lá o gráfico de baixo para cima, né? Primeiro, é o aumento dessa capacidade de mudar prioridades. Isso é importante para os negócios hoje? Não, isso é essencial. Ou seja, nesse mundo que eu preciso pensar em novas oportunidades, eu preciso sim ser capaz de mudar as minhas prioridades. Eu preciso acelerar a entrega de software. Bom, a gente sabe, hoje a gente está aqui conectado, né, de forma incrível com uma plataforma, vamos dizer assim, que conecta. Eu não sei aonde você está na sua casa, eu estou na minha casa, e a gente está aqui conectado. Então, quanto mais rápido eu entregar uma atualização de software, quanto mais rápido eu perceber uma mudança e entregar essa atualização, melhor para o meu negócio, melhor para entregar valor para o meu negócio, entregar valor. Bom, aumento da produtividade dos times, né? Então está falando aqui sobre como é que eu consigo ter mais produtividade, a melhoria do alinhamento entre negócio e TI. E aí, como o Satya Nadella fala, né, que não existe mais negócio sem tecnologia, ou seja, no futuro todo mundo, todas as unidades vão ser, na verdade, unidades de tecnologia, e isso se funde com o negócio. Agilidade fala sobre isso, aumento da qualidade de software, aumento da previsibilidade das entregas, né? A gente tinha no modelo, a gente tem no modelo do Waterfall a previsibilidade, e principalmente quando você tem uma coisa de muito longo prazo, e quantas vezes a gente experimenta e fala assim, puxa vida, o prazo desse grande empreendimento falhou. E aí o ágil vem diminuindo, encurtando esses ciclos para que eu tenha maior previsibilidade. Bom, eu poderia falar de todos eles, e aí eu vou falar um pouco dos impactos ali também. E aí, aqui, um é trazido pelo relatório do 15º Agile Report, o outro é trazido pela Scaled Agile, que fala sobre o quê? 30% de aumento na satisfação dos clientes, 30% no aumento no desempenho operacional, de 5 a 10 vezes no aumento na velocidade de tomada de decisões, e 30% de engajamento
dos empregados. E aí aqui e aí tem alguns ganchos aqui que eu queria começar a puxar. Primeiro que o que na verdade são empresas, né? Empresas são, no final das contas, quando a gente pensa e analisa uma empresa, a empresa são pessoas que estão juntas ali trabalhando por um propósito, né? Elas estão ali trabalhando por um propósito, trabalhando por uma entrega, trabalhando para entregar valor. Então, se eu aumento o engajamento, olha a reação em cadeia que isso gera. E uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é que, e eu gosto disso porque uma quebra de paradigma que eu queria trazer já para tentar esquentar um pouco a nossa discussão, é que quando você olha aquelas razões para a adoção do ágil, né, você vê ali que 2 tópicos falam de software. Né, 2 tópicos deles falam de software. E dos outros, e todos os outros, eles não falam especificamente de software. Eles falam sobre produtividade, eles falam sobre capacidade de mudar a prioridade, eles falam sobre previsibilidade da entrega, e a entrega pode ser um serviço, pode ser, sim, um software. E aí, qual é o gancho que eu começo a trazer aqui? É o quanto as empresas têm percebido, né, e têm trazido agilidade para dentro do negócio e não somente para falar de software. Porque quando eu olho para isso aqui, olha só a gama de prioridades, ou a gama de oportunidades que existem para eu revolucionar o meu negócio, para eu transformar o meu negócio, seja ele essencialmente, e aí fazendo aqui, abrindo um parênteses, né, quando, desconsiderando que todos os negócios são de tecnologia e precisam de tecnologia e tem como base tecnologia, fechando esse parênteses, mas se meu negócio não é essencialmente de software, todas essas características aqui que estão listadas aqui fazem sentido também nos negócios. E aí eu acho que tem um ganho aqui que é incrível, que é o ganho da gente conseguir trazer todas essas qualidades, todas essas oportunidades para dentro dos nossos negócios. Beleza. Bom, mas aqui eu comento então sobre ganhos, né? E esses são os ganhos que a gente tem com agilidade. Mas como a gente não tem a vida fácil, né? Ou seja, sempre a gente tem ganhos e a gente também tem desafios, né? E aí, quando a gente fala então sobre agilidade, e é bacana assim, estar nessa jornada e compartilhar isso com vocês, quando a gente olha lá para cima, né, e essa figura, eu acho que talvez seja uma das figuras mais publicadas na internet, né, porque ela ilustra vários aspectos, assim, desculpa, dos aspectos que são visíveis, que todo mundo consegue enxergar. Né? Quando a gente vai falando, então, sobre uma transformação, quais são os aspectos que todo mundo consegue enxergar? Nossa, eu preciso de uma plataforma tecnológica, eu preciso acelerar a inteligência artificial, eu preciso de digital twin, e aí começa uma sopa de letrinhas. E também não só isso, né? Começa a se falar então sobre, não, eu preciso do método A, do método B, do método C, e aí a gente fala muito sobre métodos, sobre coisas que são importantes, claro que são importantes, mas elas estão dentro do campo dos aspectos visíveis, né? E aí, quando a gente fala, existem riscos escondidos, e aí a gente sabe que muitas transformações, né? E aí isso acho que todo mundo que começa nessa seara, nessa jornada já leu sobre isso, né? Porque você não vai numa jornada sem olhar, bom, deixa eu ler aqui a letra miúda dos riscos que tem aqui, né? E os riscos são, a gente vê várias jornadas que não deram certo, várias jornadas que não tiveram sucesso ou que gastaram muito para conseguir ter o sucesso. E aí ele fala ali, quais são esses riscos, né? Primeiro, é a falta de uma visão clara. O que se quer com o digital? O que se quer com a transformação? Qual é a ambição? Né? Uma ênfase exagerada na tecnologia. Não, beleza, eu compro tecnologia, parceria tecnológica, e eu esqueço de todo o resto. Né? Eu foco menos no todo o resto. Então, a gente acaba trabalhando muito
tecnologia e processo e esquece do elemento principal, do elemento fundamental, que, como eu falei lá no início, né, que é o que são as organizações no final das contas, são pessoas trabalhando para o mesmo propósito, né? A gente tem um modelo operacional rígido, né, e aquilo bate de frente com a cultura, um prazo longo para entregas e uma pepita de ouro aqui, que a gente esquece dessa disciplina tão importante, que é a gestão da mudança. Ou seja, mudar não é fácil para os executivos, não é fácil para os times, não é fácil para quem é de tecnologia, não é fácil para mim, não é fácil para você. Mudar não é fácil. E aí, ter essa camada da gestão da mudança, ela facilita, é como se fosse o óleo da engrenagem que vai fazer justamente tornar mais factível ou potencializar essa transformação, né? Beleza, então, então eu falei um pouco, e ali a gente, dentro aqui da Petrobras, a gente chama do Go Digital e do Be Digital, né? O Go Digital é o ênfase que a gente tem na tecnologia, e ela é muito importante, ela precisa ser aprimorada, a gente precisa de plataformas, sim, que vão nos ajudar a nos acelerar, que vão dar para a gente, vamos dizer assim, as ferramentas necessárias, mas além do Go Digital, eu preciso do Be Digital, que é esse ser, que é o mindset, que é o transformar a minha organização por dentro, né? Vou chamar assim. Beleza, e o que é transformar? O que é, então, transformar a Petrobras, né? Qual é esse desafio que eu hoje faço parte dele, junto com um time incrível de pessoas que são também apaixonados, né? Motivados por essa missão de transformar as pessoas e as organizações, né? E aí eu falo um pouquinho aqui sobre o que é a Petrobras. Talvez você não conheça muito da Petrobras, mas a gente é uma empresa brasileira, né? E hoje nós temos mais de 40 mil empregados, né? Se você for estender a toda a gama de colaboradores, eu não tenho o número aqui, mas provavelmente a gente vai chegar fácil aos 80 mil, né? Comprometida com o quê? Em gerar mais valor para os acionistas. Então, a gente, ao mesmo tempo que nós somos uma estatal, né? Ou seja, que vive dentro de um mundo que é regido pela regulação das estatais, e, por outro lado, que precisa gerar valor para os acionistas, né, para a sociedade, com foco aí em petróleo e gás, com segurança, respeito às pessoas e ao meio ambiente, né? E aí tem aqui alguns números, né? 8 milhões de dólares de investimento, qual é a nossa receita? Mais de 750 mil acionistas, talvez você seja um acionista da empresa hoje. E o que é bacana falar é o seguinte, né? Que a nossa operação ela é muito complexa, né? Quando eu puxei lá aquele slide e de falar então da Inspiration 4, daquele passeio lá no espaço, aquela complexidade fala também com explorar petróleo, porque a gente está falando aqui de pressões muito mais altas do que a gente tem, de diferenças de pressão muito mais altas do que a gente tem no espaço, e imagina, você conseguir acertar lá um poço de petróleo a 3 mil metros de profundidade. Isso exige muita tecnologia. Por isso que a inovação tecnológica e o desenvolvimento são pilares. E além disso, né, se eu fosse trazendo um pouco aqui, a gente tem hoje mais ou menos 50, perto disso, 50 unidades de negócio dentro da Petrobras. Quando eu falo unidade de negócio, sejam as unidades de negócio propriamente ditas, sejam as unidades, as áreas corporativas, né, e aí jurídico, etc, RH, etc. E aí eu estou falando de 50 que, basicamente, elas acabam atuando como se fossem um grande negócio. Por exemplo, estava conversando com a executiva do jurídico, ela falou: o nosso jurídico é o maior jurídico do Brasil. E é para você ver assim, que quando a gente fala da complexidade de transformar essa empresa aqui, é meio que como se a gente estivesse falando da dificuldade de transformar vários negócios ao mesmo tempo. Então, como sincronizar isso tudo? Como quebrar os silos? Como conectar as microculturas? Como transformar e fazer com que isso gere um fluxo de trabalho, como a gente falou ali, né? Um fluxo de trabalho, um flow, né? Que gere para a gente cada vez mais valor. Então, esse é o nosso desafio. E aí, trazendo um pouquinho, então, sobre como é que a gente faz isso hoje, né? E aqui tem alguns pilares
de como é que hoje está estruturada essa nossa estratégia, né? Ela fala então com 3 eixos, e aí não vou detalhar muito eles aqui, mas é somente para que vocês conheçam, que a gente chama de Go Digital, que é aquilo que eu falei, que basicamente é como é que a gente trabalha a questão de tecnologia, viabilizadores, plataforma. Be Digital, que é isso desse mindset, né? Como é que eu crio esse mindset, esse novo jeito de trabalhar, novo jeito de pensar, essa transformação cultural que a gente está falando aqui. E o Go Lean, que é como é que a gente pega os processos, né, e os nossos serviços e transforma eles para quê? Para aumentar a eficiência, a eficácia deles e também reduzindo aí os desperdícios. E aí como é que essa estratégia ela se conecta, né? Como é que a gente desdobra ela? Primeiro de tudo, a gente tem alguns pilares aqui, que é o que eu vou falar deles bem brevemente, né? O primeiro é orientação para valor. Então, em todas as nossas ações, permeando todas as direções que a gente atua hoje, a gente tem o compromisso de quê? Qual é o valor que estamos gerando? Essa é a pergunta que sempre norteia as nossas conversas, nossas decisões, nossas iniciativas. Qual o valor que essa iniciativa gera? O segundo pilar aí é o cliente no centro. Como é que eu envolvo, né, os tomadores de decisão, ou aquele que é o cliente dessa abordagem ou daquele serviço, para que ele possa fazer parte. E olha aqui, eu não estou falando só de tecnologia, eu estou falando, por exemplo, da área que eu lidero hoje, que é o Centro de Excelência Ágil. Eu presto serviço para essas unidades de negócio. Então, como é que eu coloco o negócio no centro, sendo o Centro de Excelência Ágil, e olho para eles como, puxa vida, eu preciso desenhar os meus serviços e a minha atuação olhando a necessidade deles, né? Como é que esse ecossistema de inovação, então você já viu o quanto a Petrobras aí atua com um grande ecossistema de parceiros, universidades, startups, para justamente gerar essa inovação, gerar esse aporte de tecnologia, de ideias, né? O protagonismo das áreas, uma outra coisa que a gente tem colocado como um dos pilares nossos, né? Ou seja, a gente quer que as áreas assumam esse protagonismo, ou seja, cada área precisa assumir esse papel de transformar. E aí nós atuamos, como é que eu empodero essa área para que ela possa ter esse protagonismo, né? A orientação a produto, né? Não só agora as entregas, né? Ou seja, poxa, focado nas entregas, não, mas focado no valor, qual o valor que isso gera, e que é muito importante. Talvez eu precise talvez até menos entregas para gerar o valor, né? O mindset de design. E isso aqui é bem bacana de falar, assim, porque geralmente quando a gente fala sobre isso aqui, design thinking, etc., a gente fala sobre desenvolvimento de software, desenvolvimento de soluções. Mas o que a gente começou a perceber, e é incrível falar sobre isso, é o seguinte: muitas vezes, seja no âmbito de programas estratégicos, seja no âmbito de iniciativas, a gente está trabalhando numa iniciativa, mas a gente não tem consciência de qual problema a gente está querendo resolver. E aí, quando você fala sobre design, é muito isso de, poxa, qual o problema que eu estou tentando resolver? Talvez, às vezes é preciso que eu dê um passo para trás, para eu pensar, eu tenho clareza de qual problema eu estou resolvendo? Sim, se eu tenho clareza, talvez a solução seja mais simples, ou talvez a solução seja uma outra diferente daquilo que eu pensei. A gente é muito acostumado a já pensar em solução e não nos problemas, né? A melhoria contínua, ou seja, como é que eu evoluo, né, esse processo de evolução e o ágil em escala propriamente dito, né? Ou seja, de um time para a organização. E aí, falando um pouquinho, então, pegando esse gancho do ágil em escala, eu falo aqui um pouquinho sobre o que nós acreditamos que é o caminho dessa agilidade organizacional, né? Então, o que nós acreditamos, né? A gente acredita que a gente precisa modernizar a forma de trabalhar, e ali tem um pilar de coisas, né? Foco na maior geração de valor, uma cultura de empoderamento e confiança, um só time, ou seja, negócio e tecnologia atuando juntos, a entrega contínua de valor, né? Isso fala com a questão de produto, a inteligência coletiva. Nossa, eu tenho tanta gente boa na Petrobras, você tem tanta gente boa no seu setor. Como é que você consegue, de maneira, colocar essas pessoas para pensarem juntos nos problemas e nas soluções, né? Às vezes a gente tem aquelas pessoas que são super protagonistas, às vezes tem aquela pessoa lá que tem ótimas ideias, mas ela não consegue ter um framework onde ela consegue produzir e vamos colocar assim, e ter um protagonismo,
né? E adaptabilidade e reaprendizado rápido. Como é que eu aprendo? Né? Como é que eu tenho isso de errar e aprender rápido? E aí, pensando nisso, né, nesse caminho, o que a gente acredita? Né? A gente tem criado uma plataforma dentro da Petrobras, que é essa plataforma de transformação ágil, que ela vai do empregado até as unidades de negócio. Então, primeiro, o foco em como é que eu transformo o empregado, né? Como é que eu mudo o mindset dele, como é que eu coloco esses novos valores, como é que a gente potencializa essa transformação, beleza, e aí depois eu tenho o próximo passo, que são os times. E aí a gente tem o grupo que está trabalhando, o time ágil que está ali trabalhando para um objetivo comum. E aí como é que eu trabalho esse time, dando para ele mais, vamos dizer assim, conhecimento, maturidade, para que ele possa evoluir. E aí a gente passa então, né, a gente começa a ter os times, e aí daqui a pouco as unidades de negócio começam a falar assim, poxa, como é que eu trago agilidade para dentro da unidade de negócio? E aí, com isso, a gente chega, então, à Petrobras Ágil, né? Na medida em que a gente chega, então, a esse lugar onde as unidades de negócio estão se transformando. E aí, aqui embaixo, tem o nosso propósito, né? Que é inspirar e empoderar pessoas a transformarem a Petrobras todo dia. Então, esse é o nosso desafio, né? Como é que a gente, seja no nível dos empregados, né? Seja no nível dos times, seja no nível das unidades de negócio, e a gente está falando como é que eu inspiro eles para fazerem essa mudança e como é que a gente empodera, capacita para essa mudança. E bom, e o que transforma as organizações são as pessoas. Então eu trouxe aqui alguns casos, né? Eu não vou ser muito não vou gastar muito tempo para a gente ter um tempo rico aí para a gente conversar um pouquinho nas perguntas. Mas no final das contas, o que eu queria falar é que o que transforma as organizações são as pessoas, né? Então, por isso que o nosso propósito fala com a gente inspirar e empoderar as pessoas. E aí, falando um pouco sobre isso, o primeiro case que eu trouxe aqui, que é um dos marcos nossos de transformação, é o nosso programa de startups internas, né? E aí aqui tem um fluxozinho simples, mas que a gente começou a rodar ele, foi o primeiro programa. O que a gente fez nesse programa, né? Tentando tangibilizar um pouco dessa jornada. A gente chamou, fomos em toda a companhia e buscando, vamos colocar assim, problemas que precisavam ser resolvidos e ideias para resolverem esses problemas. Colocamos os nossos gerentes executivos, que são esses business owners, né, dentro de uma sala, e aí fizemos um trabalho incrível. Saímos de 90 iniciativas, né, de 90 propostas, colocamos um time lá, priorizamos e começamos então a rodar um ciclo de desenvolvimento ágil que a gente chamou de startup interna. O que é bacana falar aqui, né? Então, rodamos, experimentamos, algumas coisas a gente não foi à frente, coisas foi à frente, depois a gente foi avaliando os go, não go, né? Se aquilo ia para frente ou não ia, e aí depois aquilo que foi para frente escalou, beleza. Bom, Erto, mas o que isso tem de interessante? Aí eu vou falar da parte, né, que está embaixo da água, né? O que a gente estava fazendo aqui? Né, a gente estava atuando com um programa que, obviamente, ela entregava valor para a companhia, e aí eu acho que eu queria. E aí eu ressalto ali o último íconezinho que fala assim: 86% das iniciativas tiveram sucesso. Então, ou seja, e se você pensar que isso aqui fosse uma venture capital, né, a gente estaria super feliz que 80% daquilo que a gente selecionou teve sucesso. Mas não só isso, porque a gente trabalhou um mindset. A gente trabalhou o protagonismo dos empregados, né, dele propor desse intraempreendedorismo, deles serem esses. Não, às vezes a gente olha para a companhia e fala assim: puxa vida, eu vejo aqui uma melhoria, mas a gente não se empodera disso. Então a gente estava trabalhando esse mindset de quê? De empoderamento do colaborador, para que o colaborador se sentisse empoderado a ele resolver os problemas, a ele fazer essa transformação. A gente trabalhou com a liderança, abrindo uma nova visão de olha só o que é possível, olha quanta inovação estava embaixo, estava aqui ao nosso lado, e a gente precisa sim de um processo que consiga fazer isso. E o que é bacana, então, isso tudo é um mindset que vai fazendo o quê? Que escala, né? O mindset que eu desenvolvo numa iniciativa como essa, ele abre para outras, né?
ele abre para você usar no seu negócio. E aí, de volta, né, que eu falei lá atrás, que quando eu mexo no mindset, quando eu mexo no Bidista, eu mexo na pessoa. E aí, quando eu mexo na pessoa, eu mexo em todos os processos que ela está em volta, né? E aí a gente escalou esse modelo. E o que foi bacana, foi essencial isso daí, porque contando só uma historinha, né? A gente rodou essas startups internas. E aí o que aconteceu? Em março do ano passado a gente tem o Covid, né? E aí eu não sei como foi na sua empresa, mas na nossa empresa a gente fala, quer dizer, na nossa empresa, não, na nossa vida, né? Ou seja, o que eu faço, né? Como é que eu trabalho? Como é que a gente tem uma estrutura, como eu falei, uma estrutura? Como é que a gente opera? O que a gente fez? A gente fez uma cartilha, né? E aí é bacana contar sobre isso só entre a gente aqui, entre a gente aqui nessa live. A gente fez uma cartilha usando como base o Scrum, de como é que a gente poderia sincronizar as equipes, como é que a gente poderia atuar para justamente trabalhar. E era um mindset, e a companhia mudou rápido. E aí, esse mesmo mindset, que aqui a gente está falando sobre startup, a gente usou, a Petrobras ela fez um esforço incrível, e aí eu não sei o quanto a gente acompanhou isso na mídia, mas para disponibilizar poder computacional, o mesmo poder computacional que a gente libera para as plataformas, para a gente, vamos colocar assim, para a gente trabalhar com o vírus, né? Como é que descobre o spike do vírus. E todo esse programa foi feito com base nesse framezinho de startup interna, ou seja, de um lado a gente tinha um buzz de um monte de ideias, de informações que a gente não tinha, de coisas que precisavam ser validadas rapidamente, e a gente precisava rodar um ciclo de quê? Aprender rápido, falhar rápido, o que a gente escala, o que não escala, e isso foi super bacana. Então, ou seja, eu estou falando de algo que foi um marco e que gera um mindset, né? E aí falar um pouquinho da transformação do negócio também, que fala um pouco sobre aquilo que eu falei naquele segundo nível lá, né? Que a gente tem trabalhado então das unidades de negócio. E aí qual é essa transformação que a gente tem feito, né? A gente tem dentro de cada unidade dessas de negócio, seja auditoria, seja jurídico, seja área de tecnologia em si, em todas essas unidades e bom, quais são os seus objetivos, quais são suas prioridades e como é que isso se alinha com a transformação digital. Então, até um case que é bacana, assim, o nosso primeiro case de abordagem foi o jurídico digital. Então você imagina, né, o jurídico, que é uma área, vamos colocar assim, de certa forma conservadora, usando esse framework de inovação, de transformação. A gente tem na Petrobras algo que a gente está trabalhando, que é, bom, como é que a gente muda? E uma área de negócio, por exemplo, já começou a se falar, não, agora nós somos a auditoria ágil. E isso é bacana, porque aí fala com o quê? Com iniciativas estratégicas, né? Você vê uma companhia desse tamanho, com esse desafio tecnológico, tem muitas iniciativas estratégicas em todos os lados. E como é que a gente usa os princípios, o mindset de design? Eu entendo bem o problema, eu consigo colaborar, eu consigo para construir iniciativas estratégicas que antes, vamos dizer assim, que agora funcionam como times ágeis. Muitas delas hoje funcionam como times ágeis em escala, trabalhando juntos para atacar, para trazer um objetivo, né? E a transformação ágil das áreas propriamente dito, que é isso. Mas o que eu queria destacar aqui que eu acho que é uma coisa que aí fala, né, que conecta um pouco com aquele slide que eu fui trazendo lá atrás, que quando a gente vai falando sobre transformação ágil e a gente lê aquela série de benefícios, a gente geralmente vai falando sobre software, né? A gente vai falando sobre. E aí, o que eu queria trazer é a oportunidade que existe quando eu consigo transformar o meu negócio daquela arquitetura tradicional numa arquitetura como essa que eu estou mostrando aqui, que é uma arquitetura de times focados com objetivos, trazendo valor para o negócio. E essas coisas agora se conectam e a gente não tem mais o silo, né? Conectando, e sim, assim, o fluxo para a gente conseguir gerar valor. E aí, fechando aí aquilo que a gente tem falado, e aí a gente também tem trabalhado com o Safe, né? A gente também está aí transformando a gente tem um trabalho muito grande com a parte de tecnologia
e transformação. E aí a gente tem trabalhado com o Framework Safe, como o Marcelo falou aqui no início, que é o framework um dos mais adotados, né, para essa agilidade em escala organizacional, e aí isso tem nos ajudado muito para a gente ter clareza dos nossos objetivos, garantindo a gente sincronismo, interdependência, protagonismo do negócio, né? Então, o negócio está aprendendo agora. Bom, agora, antigamente, tecnologia, eu passava o papel embaixo da porta para. Não, agora eu sou tecnologia, né? E tecnologia agora é negócio também, ou seja, a gente precisa entender quais são esses objetivos chaves que a gente está trabalhando. Papel estratégico da tecnologia, escalabilidade de time to market, né, como é que eu gero rápido, e uma gestão enxuta de portfólio. E aí, falando um pouquinho então dessa jornada, né, onde é que a gente está nesse momento, né? A gente tem hoje internamente na Petrobras aí uma comunidade de mais de 1.800 pessoas, é uma comunidade que a gente chama, que é a Petrobras Ágil, né? Até a gente teve aí no último no Agile Trends, a gente teve uma apresentação sobre isso, porque a gente acredita muito nessa transformação cultural, e aí voltando aos tópicos que a gente falou antes, né, quanto é importante a transformação cultural, então eu preciso provocar essa transformação em todas as direções, não somente top-down, mas bottom-up e de todos os lados. Né? A gente hoje tem mais de 2.000 treinamentos em agilidade, nossos colaboradores, uma plataforma que tem trabalhado isso. Temos hoje mais de 330 times, mais de 330 iniciativas linhagens hoje já trabalhando, e isso é nosso alvo aí, né? A gente acredita muito que a gente vai chegar aos 1.000 times, não que isso, vamos colocar assim, o número represente em si, o número em si, mas sim essa transformação potencializada em toda a companhia. Né? Hoje a gente já tem 60% das nossas áreas de negócio já com iniciativas linhagens, e aí é o nosso objetivo aí, né? A gente chegar aí a toda a companhia com esse mindset de agilidade. Aí por último eu coloquei ali uma lupinha, né? Que fala muito, que eu quis deixar ela ali para falar um pouco sobre o aprendizado da jornada. Ou seja, tem muita coisa que a gente aprendeu, né? Ou seja, que a gente sempre pensar em valor, né? Na verdade, que essa liderança em todos os níveis, né? A gente precisa conseguir falar com todos os públicos, precisa conseguir movimentar né, a minha companhia, a sua companhia em todas as camadas, né, promover essa liderança em todos os níveis, essa transformação em todos os níveis. Acho que por que a gente tem, que eu vejo assim, uma transformação tão grande na companhia, na Petrobras, assim, que eu vejo os colaboradores muito empoderados e com um mindset de poxa, eu quero transformar a minha companhia, isso é possível, e existe esse espaço, existe essa cultura, e que a gente não tem todas as respostas, né? Eu acho que o ponto que eu queria talvez fechar aqui é que eu falo que o nosso Centro de Excelência ele já está na terceira versão, e isso fala com a gente precisar aprender, porque a versão de uma maturidade, você vai entendendo, você vai gerando, você vai ganhando conhecimentos, e aí das duas uma, né? Ou a gente pratica aquilo que a gente prega, né? Ou seja, se a gente é ágil, né? Ou seja, se eu aprendi, eu preciso me transformar, e aí nós, como Centro de Excelência Ágil, temos que fazer esse motor dessa transformação, e inclusive pelo exemplo, né? Como é que eu sou mais eficaz nessa transformação. E aí a gente tem, e isso conta com a parceria de todas as áreas de negócio. Então hoje eu fico muito feliz porque a comunidade faz parte do centro. A gente fala assim que nosso Centro de Excelência Ágil tem 1.800 pessoas, né? Ou seja, ele é distribuído em toda a companhia trabalhando para a gente transformar. Pessoal, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que tenha sido rico aí, e aí a gente pode conversar um pouquinho. Muito